Olá pessoal, hoje vamos falar de nossa hidrosfera. Hidrosfera é a esfera de todas as águas do planeta, os quais formam uma camada descontínua sobre a superfície da Terra. O termo hidrosfera vem do grego, hidro mais esfera igual esfera da água. Compreende todos os rios, lagos, lagoas, mares e todas as águas subterrâneas, bem como as águas marinhas e salobras, águas glaciais e lençóis de gelo, vapor de água, as quais correspondem a 71% de toda a superfície terrestre, sendo que os oceanos são responsáveis por 97,2% de toda a água. Isso significa que cerca de 2/3 da superfície terrestre é coberta por oceanos. A hidrosfera é uma das divisões da biosfera. Incluem-se na hidrosfera todos os organismos vivos que habitam na água ou dependem dela e também todos os habitats aquáticos. A hidrosfera e a atmosfera juntas permitem a vida no planeta, tendo sido também os agentes formadores dos mais importantes combustíveis fósseis, o petróleo e o carvão. A hidrosfera da Terra consiste principalmente em oceanos, mas inclui todos os ambientes aquáticos, como citado anteriormente. A profundidade do oceano é de 3.794 metros, em média, mais de 5 vezes a altura média dos continentes. A massa dos oceanos é de aproximadamente 1,35x1018 toneladas, ou cerca de janeiro de 4.400 da massa total da Terra. A abundância de água na Terra é uma característica original que distingue nosso chamado planeta azul de outros no sistema solar. Aproximadamente 70,8% da Terra são cobertos de água e somente 29,2% de terra. A órbita solar, o vulcanismo, a gravidade, o efeito estufa e a atmosfera combinam-se para fazer da Terra um planeta de água. A Terra é provavelmente o único planeta do sistema solar onde se encontra água em estado líquido. Sem a ação do efeito estufa, a água certamente congelaria. Em outros planetas, tais como Vênus, a água gasosa é destruída pela radiação ultravioleta do Sol, e o hidrogênio é ionizado e afastado pelo vento solar. Este efeito é lento, mas inexorável. Esta é uma hipótese que explica por que Vênus não teria nenhuma água. Na atmosfera da Terra, uma camada tênue de ozônio dentro da estratosfera absorve a maior parte da radiação ultravioleta, reduzindo seus impactos. O ozônio pode ser produzido em uma atmosfera que contenha uma grande quantidade de oxigênio, produzido na biosfera, através das plantas. O vulcanismo emite continuamente vapor de água oriundo do interior do planeta. O movimento das placas tectônicas libera dióxido de carbono. Os minerais presentes no interior da Terra contêm grande quantidade de água. O ciclo da água descreve os métodos de transporte da água na hidrosfera. Este ciclo inclui a água presente abaixo da superfície e nas rochas, litosfera, a água presente nas plantas e nos animais, biosfera, a água que se encontra na superfície e a água que se encontra na atmosfera em forma de vapor, nuvem e chuva. Wikipédia. Como a hidrosfera é a camada de água do planeta, a água está presente na hidrosfera em todos os seus estados físicos. Sólido, representado pelas geleiras e outras superfícies de água congelada permanentemente como as calotas polares. Líquido, representado pelas águas oceânicas, compreendendo os mares e oceanos, e pelas águas continentais de superfície e de subsuperfície como rios, lagos, represas naturais, aquíferos, solos encharcados, como solos pantanosos. Gasoso, representado pela umidade do ar, que corresponde ao vapor d'água em suspensão na atmosfera. As águas da hidrosfera podem estar armazenadas tanto na superfície terrestre quanto em profundidade, nos reservatórios subterrâneos. As águas superficiais representam 70% de toda a superfície terrestre. O volume de águas contido na hidrosfera é fixo, ou seja, não sofreu e não sofre alterações por se movimentar em um sistema fechado. Esse volume corresponde a 1.386.000.000 km³ de água. A forma como a água se movimenta no nosso planeta, alterando apenas de estado físico, é por meio dos processos que formam o ciclo hidrológico. A água se distribui de forma desigual pela hidrosfera. O maior volume das águas do planeta Terra corresponde à água salgada, armazenada nos mares e oceanos. Somente esses reservatórios contêm um volume de 1.370.000.000 km³ do recurso, cerca de 97,5% de toda a água do planeta. A água doce representa apenas 2,5% de toda a hidrosfera.
Os processos que acontecem na hidrosfera são aqueles que compõem as diferentes etapas do ciclo hidrológico, também conhecido como ciclo da água. Por meio desse mecanismo é que a água circula por todas as demais esferas do nosso planeta, incluindo a biosfera, as plantas e os animais, e passa por um processo de reciclagem. Por se tratar de um ciclo, não é possível determinarmos onde ele se inicia e onde ele termina. Ainda assim, destaca-se a importância que o calor proveniente do Sol possui na sucessão dessas etapas, sendo ele responsável pela evaporação das águas superficiais. Em linhas gerais, os processos que acontecem na hidrosfera e, por conseguinte, no ciclo da água são: evaporação. O calor emanado do Sol faz com que a água em estado líquido presente nos mares, oceanos, lagos e rios se transforme em vapor d'água. Transpiração. Os processos biológicos naturais dos seres vivos, como a transpiração, são igualmente responsáveis pelo retorno da água à atmosfera na forma de vapor. Condensação. Acontece quando o vapor se eleva na atmosfera e há a mudança de estado físico da água, dando origem a pequenas gotículas de água líquida e gelo que constituem as nuvens. Precipitação. Em função de processos que acontecem no interior das nuvens, o retorno da água para a superfície terrestre. Precipitação pode se dar na forma líquida ou sólida, causando assim chuvas, no primeiro caso, e neve ou granizo, a depender das condições de tempo e do clima no local. Infiltração. Parte da água precipitada retorna para os solos, etapa na qual ocorre também a recarga dos aquíferos. Escoamento superficial. A água não infiltrada no solo sofre escoamento superficial, deslocando-se das áreas de maior altitude até as regiões mais baixas, retornando assim para os rios, lagos e oceanos. A hidrosfera é essencial para a existência e manutenção da vida no planeta Terra. Sem a água, as formas de vida complexas que observamos hoje não seriam viáveis, tampouco a espécie humana, cujo organismo não sobrevive a um período maior do que 72 horas sem a ingestão de água. A hidrosfera é responsável pelas dinâmicas que produzem os diferentes tipos de clima, o que a torna importante para a distribuição de umidade no planeta, além de realizar a sua regulação térmica. A água é um recurso natural renovável, disponível infinitamente na natureza. Porém, embora a quantidade de água no planeta não se altere, a sua distribuição por reservatórios não é homogênea, e a maior parte desse recurso ou não é própria para o consumo humano, por se tratar de água salgada marinha, ou se encontra solidificada nas geleiras. A distribuição de água potável pelo mundo também não acontece de forma igual, concentrando-se principalmente no continente americano, 45%, seguido da Ásia 28%, Europa 15,5% e África 9%. A escassez de água limpa e própria para o consumo no mundo é uma realidade em muitos países subdesenvolvidos e de clima árido e tem se tornado um problema crescente diante de questões como o desperdício, a poluição dos reservatórios naturais, as mudanças climáticas e o mau uso desse recurso. Considerando isso, a preservação da água é uma realidade urgente. Preservar a água mediante a adoção de métodos sustentáveis de uso, além da efetivação de políticas de gestão e distribuição racional desse recurso, é medida urgente e indispensável para garantir a disponibilidade de água para aqueles privados desse recurso no presente, além de assegurar a sua existência para as gerações futuras. https://brasilescola.uol.com.br/geogra. Há muito mais água em nosso planeta do que terra, e tudo isso é uma única hidrosfera. Todos os processos que ocorrem nele estão interligados, e a violação de um deles ameaça com falhas catastróficas em escala planetária. Felizmente, a humanidade simplesmente não tem oportunidades suficientes ainda para afetar significativamente essas coisas globais. Fatos interessantes sobre a hidrosfera. Foi na água que a primeira vida na Terra nasceu. Assim, a hidrosfera é o berço da vida em nosso planeta. O conceito de hidrosfera inclui toda a água do planeta, incluindo a água vaporosa. Mas geleiras e neves são geralmente chamadas de criosfera. A água consiste em uma combinação de hidrogênio e oxigênio, e este último na hidrosfera é, segundo os cientistas, cerca de 8 trilhões de toneladas. Na verdade, a água não é apenas líquida, vaporosa ou congelada. Na hidrologia, a ciência que estuda a hidrosfera, existem 14 diferentes estados de agregação do gelo e 5 estados de água líquida. A maior parte da hidrosfera da Terra recai sobre os oceanos e mares.
Eles cobrem cerca de 71% da superfície do nosso planeta. Existem mais rios subterrâneos em nosso planeta do que terrestre. Semfax.com. Por hoje ficaremos por aqui. Lembre-se da importância de cuidarmos da água para a sobrevivência humana na Terra. Até breve!